glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui para a glória do Senhor Jesus, para darmos início à nossa primeira escola bíblica dominical online, pela Assembleia de Deus Bom Refúgio Pajuçara. Aqui nós estamos aqui com o irmão Franchielli, que é o professor da escola bíblica lá da Assembleia de Deus Bom Refúgio Nova Jerusalém, e o nosso querido e amado irmão Giovanni, vai estar também trazendo algo da parte de Deus, e o pastor Marcos, que está aqui por trás das câmeras, mas logo mais vai entrar conosco e vai falar um pouquinho sobre essa lição, sobre este texto maravilhoso. Então você que já recebeu a sua notificação, aí no seu celular, entre agora, corra, pegue a sua Bíblia. Se você não tem a revista, você que faz parte da Assembleia de Deus Bom Refúgio Pajuçara, não tem a revista, corra lá no grupo da igreja que o pastor disponibilizou todos os textos acerca dessa lição em PDF. Você abre lá e aí vamos acompanhar juntos. Importante é que você esteja com a sua Bíblia em suas mãos, tá bom? Vá guardando as suas perguntas aí para você lançar acerca da queda do ser humano. Vai ser o assunto de hoje é acerca da queda do ser humano. É muito bom, meu irmão, esse assunto. E aqui tem o texto áureo que se encontra lá na carta do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, que vai dizer da seguinte forma: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Então você marca esse texto aí na tua Bíblia e vamos fazer o desenrolar. Nós estamos aqui, queridos, para aprendermos juntos, acerca da palavra de Deus, acerca da queda do homem, como isso aconteceu no desenrolar de todas as coisas. E aí você vai aprender conosco. É só você ficar bem atento, é só você ficar bem ligado e você vai estar aprendendo. Eu vou ler a introdução da revista para conversarmos acerca de alguns tópicos. O irmão Franchielli, ele vai estar falando um pouquinho sobre o livre-arbítrio do ser humano, e o irmão Giovanni vai estar também trazendo algo aqui sobre a queda, um evento histórico e literal. E a melhor parte do bolo, vamos estar trazendo nosso pastor Marcos, para ele estar dando o desenrolar de tudo. Vou ler aqui a introdução, bem rápido, simples, para que você possa se achar, para se encontrar aí na palavra de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos estar orando também, queridos, apresentando a Deus esse momento, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente, em nome de Jesus. Então nesse momento aí você fecha os teus olhos, aleluia, coloca a mão sobre a tua Bíblia, abre o teu coração e diz: Senhor, fala comigo, abre o meu entendimento, me dá sabedoria e discernimento nesse momento. Pai querido e amado, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, para, Pai, tentar passar o melhor para que o teu povo venha aprender acerca da queda do ser humano, a queda da humanidade. Deus, Pai, nos ajuda, Pai querido, vem nos dando sabedoria e desenrolar. Pai, vem aqui, Senhor, nas nossas vidas, o irmão Franchielli, irmão Giovanni, pastor Marcos, na minha vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa esse momento, Deus, vem fazendo algo sobrenatural, Pai, através da tua palavra, através do verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, um evangelho que salva, liberta, transforma o homem e leva para o céu. Muito obrigado, Jesus, por tudo, amém, e graças a Deus. Você que está chegando aí agora, meu irmão, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Gleison, da Assembleia de Deus Bom Refúgio Nova Jerusalém. Está aqui do meu lado esquerdo o irmão Franchielli, que é o professor da nossa igreja, e aqui do meu lado direito o irmão Giovanni, aqui da Assembleia de Deus
Pajuçara, Assembleia de Deus Bom Refúgio Pajuçara. E o pastor Marcos, que está por trás das câmeras, mas logo, logo estará conosco aqui, tá bom? A introdução desse texto, o início dessa aula, meu irmão, vai dizer da seguinte forma. Aqui nós estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, que é a queda do ser humano. No transcorrer dessa aula você vai poder, irmão, ver como nós mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, ele é longe de ser uma parábola. Aqui nós vamos entender que esse ocorrido, que esse trágico evento histórico que ocorreu não é uma parábola. A narrativa vai nos mostrar que foi um evento real, cuja a literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Você vai observar falando sobre esse texto, sobre este ocorrido. Inicialmente examinaremos algo muito importante, que vai ser o nosso irmão Franchielli, que vai trazer um pouquinho, acerca do livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana. E em seguida aviguaremos algo muito interessante, que é a queda em si. E depois focaremos as consequências da rebelião adâmica, certo? E tratamos, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme encontraremos na Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo nos ilumine e faça-nos compreender esta aula da melhor forma possível. Amém, queridos? Eu vou estar dando a oportunidade para o irmão Franchielli, e agora ele vai falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Primeiramente, um bom dia a todos, a paz do Senhor. Aqueles que não me conhecem, o meu nome é Franchielli, sou professor na Escola Bíblica Dominical em Nova Jerusalém. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante, o livre-arbítrio do ser humano. Nós vamos tratar, como o pastor Gleison falou, sobre a queda do ser humano, a sua veracidade e as suas consequências, iniciando a lição através do pré-requisito, ou melhor, daquilo que deu espaço para que o homem sofresse a sua queda, que foi o mau uso do seu livre-arbítrio. E aqui nós vamos aprender a correlacionar o livre-arbítrio com a poderosa e soberana vontade de Deus. E vamos entender que o Senhor, Ele não atropela a nossa vontade. Nesse tópico, nós vamos relacionar essas coisas, tratando inicialmente do livre-arbítrio e da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Algumas pessoas podem até se questionar, como estava na caixinha do Portal do Saber, por que Deus permitiu que o homem fosse livre, sabendo que ele iria cair. Aí você pode até se perguntar, Deus, ele tem sua vontade, Deus, ele criou um homem com uma finalidade, como nós aprendemos em lições anteriores. Nós aprendemos que o Senhor fez do homem a coroa da sua criação para o adorar e o exaltar como soberano criador, mas acima de tudo, para que o homem pudesse escolher a amá-lo por vontade própria. E fazendo dessa forma, ele constituiu ao ser humano uma coisa fundamental, que é a base da nossa vontade própria, o livre-arbítrio, que é o dom que recebemos de Deus, a qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. E sem ele, nós não seríamos os seres que nós somos hoje, conscientes da própria existência e do nosso lugar no universo. E eu acho interessante aqui, meus irmãos, que pode-se levantar várias questões sobre isso, principalmente sobre a questão do homem, que tem algumas pessoas que falam sobre predestinação, sobre a vontade soberana de Deus, questionam o próprio livre-arbítrio em si, e eu venho afirmar com categoria
que a Bíblia ela nos ensina que você pode sim escolher aquilo que você quer, mas que Deus em sua vontade já viu qual a decisão que você vai tomar no futuro. Tem até um filme que tem um personagem que ele está lá meditando e de repente ele diz: não, eu vi 2 milhões de futuros possíveis. Deus, ele quando olha para você, ele vê dessa forma, porque o ser humano é um eterno vinha ser, ele é fruto daquilo, o que acontece na vida dele é fruto daquilo que ele escolhe, e muitas vezes a vontade de Deus se representa permitindo situações na nossa vida que nos guiem, a qual nós possamos fazer a melhor escolha. E sobre isso tratamos então da soberana vontade divina, que é o direito absoluto que Deus tem, inquestionável, que Ele possui sobre toda a sua criação. Portanto, o Senhor age como lhe convém, e em suas mãos somos apenas barro, e Ele é o oleiro soberano, e não cabe a nós questionar a soberania da sua vontade. Não devemos, por outro lado, ver a soberania de Deus como algo tirânico e não nos resta dúvida de que o que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não aos seus mandamentos. Todavia, se não obedecermos, Ele nos chamará a juízo. É engraçado que muitas pessoas param para refletir sobre vários tipos de apocalipse, né, que se vê hoje em dia, apocalipse zumbi, apocalipse de todo tipo de coisa. Mas ninguém para ver o apocalipse de Deus, que é o chamado ao juízo para a consequência de seus atos, ou seja, o chamado a uma reflexão em si, para que possa observar como você tem utilizado o seu livre arbítrio em vida, e se isso tem servido para glorificar a Deus ou não. Então, para resumir esse ponto abordado, entre o livre-arbítrio e a soberana vontade divina, encontra-se o meio termo, que é a nossa responsabilidade de aceitar ou não seguir a vontade de Deus. Amém, glória a Deus. É interessante, todos os irmãos, que nós acabamos de entender acerca do livre-arbítrio, né? O poder de escolha a qual o Senhor Ele deu para o homem, e nós vemos aqui na nossa lição como um dom de Deus. E aqui nós vemos em 3 pontos acerca do livre-arbítrio, a soberania divina do Senhor e a responsabilidade humana acerca disso. Se você tiver alguma dúvida, né, sobre o livre-arbítrio, sobre esse dom a qual o Senhor dá ao ser humano, esse poder de escolha que o Senhor dá ao ser humano, para que ele pudesse escolher, decidir como é que ele quer na sua vida. Louvado seja Deus. E aqui eu abordo um texto muito interessante que diz em Deuteronômios, no capítulo 28, versículo 1, que vai dizer assim, ó: e será que se ouvires a voz do Senhor, aqui ele está dizendo, ó, será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aqui o Senhor está mostrando a sua soberania, a soberania divina de Deus, e tratando-se também do livre-arbítrio, amém? Glória a Deus. Agora nós vamos abordar com o nosso irmão Giovanni, sobre algo muito interessante, sobre algo muito maravilhoso, né? Glória a Deus. Me ajuda aqui, varão, que o vento aqui está só a graça, mas vai dar certo. Glória a Deus. Agora nós vamos ver o segundo tópico, queridos, que vai falar sobre a queda. A queda ela é um evento histórico e literal. A gente vai entender um pouquinho sobre isso, sobre a queda, com o nosso irmão Giovanni, amém? Cumprimento você, telespectador, com a paz do Senhor Jesus. O texto narrado
no capítulo 3, a gente acabou de abordar um assunto muito especial no que diz respeito ao livre-arbítrio, e a gente percebe a condição que Deus dá à humanidade para ter o direito de escolha. E este livre-arbítrio não somente se reflete depois da queda, mas também antes da queda do homem. Por que, Giovanni? É bem verdade, meus amados, e a gente precisa ser claro a respeito de predestinação, da vontade soberana de Deus. Porém, isto pertence ao Senhor. Ele é quem sabe e conhece todas as coisas. A Bíblia diz que antes do homem pecar, no capítulo 3, na altura do capítulo 3, quando narra a queda do homem, quando inicia ali o pecado, e Hebreus capítulo 4 diz que por causa do pecado veio a morte. Eu gosto de um trecho especial, e vale salientar também que existiam aqui duas árvores no jardim. Duas árvores específicas que a Bíblia narra: a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus disse para que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Vai ficar aberta a oportunidade para os irmãos fazerem perguntas aqui, daqui dentro de alguns instantes, mas eu quero pontuar aqui aos amados o quão glorioso é esse texto aqui. A Bíblia diz no verso de número 2, que respondeu-lhe a mulher responde quem? A serpente, o mais sagaz de todos os animais. E olha a resposta dela, pastor Gleison. Ela disse assim: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Dos frutos, então quer dizer uma condição plural. Dos frutos da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, então quer dizer, já antes do pecado, já existia o livre-arbítrio, já tinha neles o direito de escolher o que de fato eles desejavam, o que de fato eles queriam, porque Deus não deseja ter em nós um amor automático. Deus deseja em nós, a gente não é um robô programado para amar a Deus o resto da vida. Deus deseja que haja em nós o direito de escolha, porque senão não seria amor. A Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente olha o versículo 2, a Bíblia diz, olha as recomendações: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis. Olha, agora isso aqui é lindo: não tocareis. Olha como é forte isso. Não chegue nem perto. Então quer dizer, desse fruto, vocês não podem nem tocar nele, para que não morrasse. Então o que Deus está dizendo aqui é a respeito da vigilância. Ele está enfatizando vigilância. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, verso 27, não declines nem para a esquerda, nem para a direita, retira o teu pé do mal. Não é verdade? A palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 5, não se incline nem para a esquerda, e nem tampouco para a direita. Quando o rei Josias está reinando em 2 Reis capítulo 18, versículo 2, a Bíblia diz, e ele andou segundo os dias de seu pai Davi, e não se desviou nem para a esquerda e nem para a direita. Mas tem um texto muito especial em Isaías capítulo 30, salvo engano, verso 21, a Bíblia diz assim, ainda que andes para a esquerda ou para a direita, ouvirás uma voz por trás de ti, lhe dizendo, este é o caminho. Então quer dizer, o capítulo 30 está profetizando a restauração de Sião. E mesmo que os nossos passos andem para a esquerda, e mesmo que os nossos passos andem para a direita, ouviremos a voz de Deus falando conosco, dizendo, este não é o caminho é este. E Jesus se apresenta como dizendo nos evangelhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A orientação a respeito da vigilância é muito importante, porque no capítulo 25 de Mateus, todas são virgens. No capítulo 25 de Mateus, todas têm azeite.
Todas dormem. E dormir aqui é um ato de não vigiar. Todas dormiram. Mas o que me chama a atenção aqui é porque não é simplesmente ter o azeite, é a vigilância por trás do azeite. É a vigilância por trás, porque a Bíblia diz que quando elas dormiram, o que prevaleceram foi as 5 prudentes. É por isso que a epígrafe narra as prudentes, porque não é simplesmente as tolas, as que não vigiaram, os que alcançaram o noivo, os que alcançaram o reino de Deus foram as prudentes. Então aqui na queda da raça humana, Eva simplesmente desobedece a ordem de Deus. Aí o texto diz: porque Deus sabe que no dia em que delas comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí o verso 6 diz: e vendo a mulher que a árvore era boa, e vendo a mulher que a árvore era boa, e não somente boa para se comer, mas agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Eva olha, e o primeiro olhar de Eva, ela percebe que a árvore é boa, é desejável aos olhos. Então há um texto no Salmo de número 103, salvo engano, o Salmo 103, acredito que seja o verso 3, verso 4, aleluia, aleluia. O Salmo 101, a Bíblia diz no verso 3: não porei coisas injustas diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, e nada disso se me pagará. Então quer dizer, não porei coisas injustas diante dos meus olhos, porque talvez alguém olhe e diga assim: não, Giovanni, olhar é só olhar. Mas o salmista disse que um abismo leva a outro abismo, e assim por diante. Daqui a pouco é só olhar, daqui a pouco é só chegar, daqui a pouco é só abraçar, daqui a pouco você percebe que aquele momento que está se alimentando do fruto, e tomou o fruto, que ela está se alimentando do fruto, é um momento talvez de 10 minutos. E às vezes a gente troca um momento de 10 minutos por um momento de eternidade que Deus tem para a gente. E a gente perde a presença de Deus por simplesmente ter se alimentado do que não podia se alimentar. Daniel, quando no momento do pecado, não estou falando simplesmente das iguarias de Babilônia, mas no capítulo 1 Daniel rejeita aquilo ali, em um propósito de santidade, de santificação. E só para nós concluirmos aqui, no capítulo 3, outro detalhe que desejo destacar aqui, é que, e vendo a mulher, que a árvore era boa e agradável ao paladar, aí Deus dá a sentença. Deus dá uma sentença. A sentença de Deus vem no capítulo 14. E a primeira a ser sentenciado é a serpente, é Satanás. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizestes, maldito és entre todos os animais domésticos, o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. A serpente aqui que recebeu a sentença é Satanás. A gente não pode simplesmente fazer a analogia que seja serpente animal, mas era também Satanás. E comerás do pó da terra. Então quer dizer, a primeira pessoa a receber a sentença aqui foi o diabo. Por quê? Porque Deus tem balanças justas. E o povo e Adão e Eva não morreu na primeira instância. Eles experimentaram a morte só 900 anos depois. E é algo que vale salientar aqui, é a misericórdia de Deus por trás desta situação. E quando Deus sentencia a serpente de que ela comerá que ela viverá comendo o pó da terra, rastejará o ventre sobre a terra,
multiplica as dores ele permite dores de parto na vida da mulher, ele permite que o homem trabalhe agora, as plantas criam espinhos, a natureza é afetada, a biologia, a fisiologia do homem é afetada por causa de um pecado. E quando a gente fala de pecado, a gente pode ir em toda a palavra de Deus, mas eu gosto da misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, e o verso de número 1, algo muito especial que falou ao meu coração, e eu desejo compartilhar com os santos aqui, que diz assim: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz no Salmo 103 e no verso 10: porque Ele não nos trata segundo o nosso pecado, e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. A gente merece, mas Ele não nos trata consoante o nosso. Imagine se Deus nos tratasse consoante o nosso pecado, irmão. Aleluia. Malaquias capítulo 7, o verso 19 diz: Ele calca os pés nas nossas iniquidades e lança no mar, nas profundezas do mar. Então a gente percebe a misericórdia de Deus. Isaías capítulo 1, e eu concluo agora, diz: ainda que o vosso pecado seja vermelho como a escarlata, o Senhor lhes tornará branco como a branca lã. E é essa meditação que eu desejo deixar para os santos, em nome de Jesus. Tudo isso por causa da morte de Cristo Jesus. Amém. Aproveitando para complementar as palavras do irmão Giovanni sobre a historicidade, ele narrou muito bem aqui o fato da queda, e apenas como curiosidade, se nós pegarmos a Bíblia Sagrada e formos para o Gênesis e voltarmos um capítulo, no capítulo de número 2, nós vamos encontrar referências históricas que são comprovadas hoje em dia pela arqueologia moderna, deixando essa curiosidade para os mais céticos, porque quando você lê, passa uma mensagem como essa, muitas pessoas podem ver, inclusive acadêmicos, pessoas da comunidade científica. E como comprovação, temos aqui a referência histórica do surgimento da humanidade, que fala na Bíblia: saía do Éden rios, e um rio do Éden para regar o jardim, e se dividia em 4 braços. O primeiro é o Pison, este é o que rodeia a terra de Avilá. Há outro e o ouro dessa terra é bom. Há ali o Ebdel e a Sarnônica. O segundo rio é o Gion, rodeia a terra de Cush. O terceiro rio é o Riquel, e este vai para a banda do Oriente Médio, da Síria. E o quarto rio é o rio Eufrates, onde se constata historicamente, por meios arqueológicos, que foi considerado o berço da humanidade. Ou seja, a referência bíblica cruzada com a referência histórica, a Bíblia testifica a referência histórica testifica com a Bíblia que esta passagem é verdadeira. Outra referência histórica arqueológica que nós podemos constatar é que encontraram-se fósseis de serpentes com patas. Tremendo. É isso aí, meu irmão. O negócio está ficando bom. Tremendo. Glória a Deus. Você que gosta de escola bíblica dominical, eu creio que já tem algumas perguntas por aí, mas vamos ter um pouquinho de calma que serão respondidas todas. Nós vimos que o irmão Giovanni, ele acabou de falar sobre a queda, um evento histórico e literal. E aqui nós vimos um pouquinho a possibilidade da queda, a realidade da tentação e também a historicidade da queda. E o irmão Franquiel, ele dá a sua palhinha acerca que de realmente está escrito na Bíblia o evento histórico e literal, e nós podemos vê-lo, conhecê-lo e ler até hoje, em toda a história a qual a Bíblia vai estar dando referência disso. Então é algo muito interessante, é algo muito importante, é algo muito maravilhoso. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 14 e 15, vai dizer assim, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O versículo 15, ele vai dizer assim, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos,
se permanecer com modéstia na fé. Entenda isso, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Há uma saída, há uma solução, há uma chance. O Senhor, Ele nos deu o poder de escolhermos isso. E nós podemos ver quando o irmão fala acerca do livre-arbítrio e todos os seus pontos, né, anexados nisso que foi tratado aqui. E aqui o irmão fala sobre a queda e o evento histórico e literal. E nós vemos que dentro disso vai nos mostrar que, mediante a tudo que ocorreu, né, a todo fato, a tudo que foi explicado, a tudo que foi dito na Bíblia, há uma solução, há uma saída, há uma chance, há um renovo, há algo muito, muito maravilhoso. O pastor Marcos, ele vai estar aqui, né, com a responsabilidade de falar sobre as consequências da queda de Adão, em nome de Jesus, e nós vamos abordar os pontos, a consciência do pecado, o perdão da comunhão com Deus, a transmissão do pecado, né, a espécie humana. Vamos falar também sobre a enfermidade da terra, né? Nós vamos ver aqui, tem uma pergunta aqui, irmão. Isso, a pergunta, ela pergunta o seguinte: se a fé em Jesus é a única condição que Deus requer do homem para a salvação. Meu irmão, exatamente, a fé em Jesus Cristo é a única condição que Deus requer do homem para que possa voltar a ter comunhão com Ele. É isso aí, né? Foi o nosso amado irmão Francisco que fez essa pergunta. Eu não sei se pôde te trazer. É isso que nós acabamos de ler: salvar-se-á, porém dando luz filhos, né? Se permanecer, aqui está dizendo assim, ó, se permanecer, né, com modéstia na fé, no amor e na santificação. Não é isso aí, irmão Giovanni? Vale salientar também, quando o apóstolo Paulo enfatiza, às vezes a gente confunde, porque às vezes o apóstolo Paulo enfatiza que a fé não é por obras, é dom de Deus, não é verdade? Então, quando o texto fala, tanto em Efésios, quando o apóstolo fala a respeito, quanto Timóteo ele enfatiza a respeito, a salvação é pela prudência, não é verdade? Quando Jesus chega em Marcos capítulo 2, ele olha para o paralítico e diz o que? Levanta-te e anda. Antes dele dizer levanta-te e anda, ele diz: primeiro, os teus pecados estão perdoados. Giovanni, mas a ordem não muda, não altera o que ele fez, não, mas nos mostra o tamanho da importância, porque mais importante do que levanta e anda é teus pecados estão perdoados. Então quer dizer, não é o nível da unção que vai nos salvar. É verdade que é muito importante, quem conhece nosso ministério sabe como a gente é fervoroso, como prego, como fala a respeito da unção, como é importante a unção. Mas mais importante do que a unção é a vigilância, porque se eu não vigio, não adianta ter o azeite, não tenho reserva, não tem vigilância, não tem nada, então fica vazio, fica um saco, não se mantém em pé estando vazio. Então quer dizer, quando o texto nos narra a respeito da questão da vigilância, nos mostra também que não somente pelas obras, a obra vai nos dar o galardão, mas a santificação, a vigilância diante de Deus, vai nos dar vida eterna para a glória de seu nome. Eu quero aproveitar aqui, irmão Giovanni, para pontuar e complementar que a Bíblia ela também fala que somente aquele, está lá em Apocalipse, que somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, se você se afastar, amigo, sinto muito, você tem que ir até o fim nessa carreira. E aproveitando para citar a referência que o irmão Francisco colocou, apenas para ler, para complementar, lá em Marcos, no capítulo 16 e verso 16, que diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A gente pode aprofundar isso mais futuramente. Agora eu vou passar a bola para o pastor para continuar o desenvolvimento da nossa aula. Glória a Deus, glória a Deus.
É isso aí, povo santo. Vamos dar continuidade ao desenrolar. Tá ficando bom. Tá ficando muito bom essa aula. Tá ficando muito interessante, né? Então eu digo a vocês, a quem tiver a sua pergunta, não fique em dúvida, né? Comece a lançar suas questões, comece a lançar suas perguntas, né? E nós vamos estar aqui respondendo passo a passo na medida do possível. Não vamos fugir do texto, vamos continuar aqui, né, focados sobre a queda, né, do homem, o que ocorreu na queda, né? E o pastor Marcos vai estar aqui trazendo algo muito importante para nós, que vamos abordar agora as consequências da queda de Adão. Nesse momento vamos falar um pouco sobre as consequências da queda de Adão. Queridos, fique bem atento acerca desse assunto, que vai ser muito interessante. As consequências da queda de Adão. Tudo na nossa vida, todo erro, toda falha, todo pecado, né, ao qual nós cometemos, ele há consequências, né? E aqui não foi diferente, com Adão não foi diferente, né? Entendemos que o Senhor, quando ele criou tudo, né, quando o Senhor ele criou o homem do pó da terra, o construiu com as suas próprias mãos, ali deu o seu fôlego, soprou o fôlego de vida no homem, e em seguida tira da costela do homem, cria uma disjuntora, uma companheira para o homem, e o Senhor nas mãos do homem, né? O Senhor dá toda a autoridade ao homem para conduzir aquilo ali. E aqui, né, infelizmente ocorre esse fato, a qual o inimigo, o tentador, o diabo, ele consegue, né? Ele consegue enganar a mulher para que ela levasse até o homem. Porém, nós vemos que os textos mostram que nada acontece. Porém, aquele a qual foi colocado toda a responsabilidade sobre, a qual foi este chamado Adão, né, quando ele come do fruto, eles observam, eles percebem que estão nus. E aí vem o pecado, e a consequência dele é o que nós vamos falar agora nesse momento. Está com a palavra. Graça e paz, amados. Bom dia, amém? Louvado seja Deus. Espero que vocês estejam aí recebendo da parte do Senhor, pois estamos tratando de uma lição bem importante, irmãos, porque trata sobre a queda. E na queda do homem, já foi falado aqui, bem explicado, acredito que muitos já compreenderam, mas na queda do homem houve muitas consequências, e essas consequências refletiram até nós. E o que acontece? Eu gosto de pontuar algumas coisas que a gente tem que colocar na nossa vida prática. Primeiro, lá em Gênesis, quando a gente leu a lição, quem já leu, vai ver que o homem, é interessante que ele coloca logo a culpa na mulher, né? Ele joga ali a culpa em cima da mulher. De certa forma, ali a gente já vê uma certa malícia, ou seja, até aquele momento eles eram inocentes, não tinham conhecimento do certo e do errado, e ali eles ficam com medo de Deus, se escondem, a gente vê tudo isso, e na verdade, ali há muitas perguntas, questionamento em referente a essa passagem, como é que Deus é Deus, e pergunta onde Adão está, quando nós compreendemos que ali na verdade, não era uma pergunta de saber, mas era uma pergunta onde ia formular ali uma questão mais séria, que era a consciência do pecado do homem, ou seja, ele precisaria saber que ele pecou, que ele errou. Acontece parecido assim quando um pai faz com o filho. Por exemplo, o filho diz que vai para a escola e ele mata a aula. E o pai já sabe que ele matou a aula, ele disse: onde tu estava? O pai já sabe aonde ele estava. A pergunta é apenas para que haja
ele próprio uma consciência, ou ele mesmo se acuse dizendo onde está. Então, na verdade, quem estava perdido aí é o filho, e não o pai. O pai sabe. Ele faz uma pergunta que nós podemos dizer que fosse uma pergunta retórica, mas na verdade é uma forma de levar aquela pessoa à consciência do seu ato. Então foi o que aconteceu mais ou menos ali no Éden. Então, mas ali ele tenta jogar a culpa para a mulher. Mas vamos tratar aqui no final agora a consequência. Primeiro que eu vejo, já começou ali as acusações. Pronto. Eu esqueci de travar o celular e estão ligando. Enfim, vamos voltar aqui. Então, a consequência da queda de Adão. Aqui diz assim, eu vou ler só um trecho para a gente comentar. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos, a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, enfermidades da terra, finalmente a morte física. Na verdade, devido a essa questão de nós termos agora consciência dos nossos atos, nos dias atuais muitas vezes nós temos essa consciência, mas continuamos pecando diante do Senhor, mesmo consciente, mesmo, isso eu estou falando de cristão, não estou falando das pessoas que não conhecem a Deus, amém? E aqui é interessante que em Tito, capítulo 1 de Tito, e o versículo 15, diz assim, as pessoas pura, no entanto, para as pessoas puras, tudo é puro, no entanto, para os corrompidos e descrentes nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência delas estão pervertidas. E no versículo 16 diz, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes os negam, e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Então, muitas vezes, nós dizemos que amamos ao Senhor, mas continuamos pecando diante do Senhor. Isso é a consequência lá do ato de Adão, que refletiu em nós, a consequência do pecado, a consequência da queda. Outra coisa que aconteceu de imediato foi ali a perda de comunhão com Deus. Houve ali uma perda de comunhão com o Senhor. Vejo muitas pessoas dizendo, mas Adão foi expulso do paraíso. É verdade, ele foi tirado de lá. Mas ali eu vejo, como a gente comentou no dia de ontem, rapidinho, ali eu vejo o amor do Senhor, o amor de Deus sobre Adão. Porque o estado que ele se encontrava naquele momento era o estado de pecado. E eles se encontravam dentro do paraíso. O que acontece então? Acontece que se ele continuasse no estado de pecaminosidade, e ali tinha o que? A árvore da vida. Ele ia continuar se alimentando daquela árvore. E no decorrer dos anos, do tempo, ele nunca iria morrer. Ou seja, ele estaria condenado eternamente. Então, ali foi o amor de Deus. O amor do Senhor o acolheu. O amor de Deus tirou ele para que desse uma nova chance. E nós vemos outra consequência importante. Mesmo pecando, o Senhor nos acolhe. Foi o que aconteceu logo no primeiro ato. Deus viu, teve que vesti-lo. Porque, na verdade, toda a humanidade estava nua diante do Senhor. Foi isso que Deus fez conosco também. Ele nos acolheu, Ele nos vestiu da forma que Adão estava, nu, perante os próprios olhos, os olhos do Senhor, que sempre esteve nu diante do Senhor, mas ali era o estado de inocência, e agora estava no estado de pecado. Nós nos encontrávamos nessas condições, e então, logo depois, nós fomos acolhidos por Deus, fomos ali recebidos pelo Senhor, amém? Pastor? Glória a Deus. É isso aí, meu irmão. Eu acho interessante que o pastor Marcos pontuou aqui acerca da consequência do pecado, mas mesmo em meio a esse ocorrido, mesmo em meio a essa perca da comunhão com Deus, mesmo em meio a essa situação a qual o homem foi acometido, também a transmissão do pecado à espécie humana, à raça humana, nós vamos abordar aqui alguns pontos. Vá colocando aí a sua pergunta em nome de Jesus, vá colocando aí qual é a sua dúvida, pontue
E se você quiser especificar a resposta do pastor Marcos, ou do irmão Franchielli, ou até mesmo do irmão Giovanni, ou de minha pessoa, especifique aí. Eu vou trazer um texto aqui que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, no versículo 5, algo muito interessante, que nos faz a reconciliação, né, acerca da falha, acerca da consequência, acerca do erro, acerca da queda, que diz assim: Jesus, ele respondeu. Isso aqui foi Jesus que falou, isso aqui foi Jesus que disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então aqui nos mostra, nos explica, nos ensina que tem que ter um renascimento, né? Que tem que ter uma transformação interior para que ela venha a ser externa em nossas vidas e todos possam perceber o quanto o Senhor é maravilhoso. Eu quero dizer para você que nesse momento vejo que tem algumas pessoas que estão nos assistindo. Então, meu irmão, não fique tímido de estar aí lançando a sua pergunta, né? Graças a Deus já tivemos uma pergunta aqui, e eu quero que você pergunte o que você quiser acerca da queda do homem, a sua dúvida. Às vezes nós temos uma dúvida e não perguntamos e ficamos com essa dúvida por muito tempo, né? Com tímido. Rapaz, eu sou um leitor da Bíblia, eu leio a palavra do Senhor Jesus, e eu perguntar isso, todos nós temos dúvidas, todos nós temos alguma dúvida, e é necessário essa dúvida ter tirada. E nós estamos aqui nessa escola bíblica, que estamos aqui nesse momento, justamente para tirar essa dúvida. Então eu vou começar a perguntar aqui entre os irmãos. Enquanto você se aproxima aí, né, o pastor vai continuar falando, mas eu vou perguntar aqui para o pastor Marcos algo muito interessante. O irmão Franchielli já se prepara, que eu também vou perguntar a ele acerca do tema do livre-arbítrio, o poder da escolha. Mas eu quero saber do pastor Marcos aqui, pastor Marcos, né, como o senhor estava falando sobre as consequências da queda de Adão, como é que se traz essa transmissão do pecado à espécie humana? De que forma acontece essa transmissão do pecado à espécie humana? Essa resposta, na verdade, ela responde lá em Gênesis, logo no início, né? Que quando o pecado ali, e como Adão era o representante direto do ser humano, então a consequência veio logo em seguida. Então tudo que Adão fez lá atrás refletiu na humanidade, por ele ser o que? O representante direto. Então foi por isso que nós herdamos dele esse problema, o pecado. Nós herdamos diretamente de Adão. Esse aí foi justamente a consequência de errar, a consequência da desobediência. Porque na verdade toda vida que nós desobedecemos, seja em qualquer área que for, muitas vezes nós temos uma consequência, e na maioria das vezes essa consequência ela é negativa. Tem pessoas que, por exemplo, podem desobedecer dentro da sua empresa, o seu patrão, enfim, mas mesmo ele acertando, em cima daquela desobediência, pode trazer uma consequência negativa. A consequência positiva pode ser para algo que ele estava fazendo deu certo, porém pode ser visto também como uma consequência negativa por quem está sobre a sua autoridade, sobre ele, porque pode não reconhecer isso como algo bom, porque querendo ou não houve ali uma desobediência. É um princípio, ok? É um princípio. Então, o pecado ele foi transferido de Adão para a humanidade, pois ele era o representante direto naquele momento, e foi por isso que houve essa transferência, ok? Amém, glória a Deus. Vamos agora. Chegou. Vamos falar aqui um pouquinho agora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Franchielli, qual é a responsabilidade do ser humano no decorrer do livre-arbítrio? Isso que a gente falou sobre livre-arbítrio, qual é a responsabilidade do ser humano? Qual é a responsabilidade dele acerca desse dom, desse poder de escolha a qual o Senhor deu à humanidade?
A responsabilidade do homem, ela é muito simples, na verdade. As pessoas acham um tema um tanto complexo, mas ela se resume em dizer em duas opções, em uma escolha: sim ou não à vontade de Deus. Como o nosso irmão bem pontuou ali, aquele que crê, em Marcos 16 está escrito: aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Então, automaticamente, Deus, mediante a sua vontade, Ele vai lhe guiando através de escolhas. Ele vai lhe dando a oportunidade de decidir e a responsabilidade de decidir se irá aceitar e fazer aquilo que Ele lhe pede. De uma analogia bem grosseira, é como se eu lhe pedisse um favor. Você decide se vai me atender ou não. E Deus, Ele disponibilizou o Filho dele, Jesus Cristo, não como um favor, mas uma prova de amor. E a gente decide se vai escolher o caminho dele ou não. Não somente é Cristo, como muitas outras opções que o Senhor nos coloca em nossa vida, que nos conduz a Cristo. Então, basicamente, respondendo a pergunta novamente, duas escolhas: sim ou não para a vontade de Deus. A sua responsabilidade é só de tomar a decisão. Amém. Pronto. Se no decorrer da responsabilidade do homem é tomar a sua decisão, aí o Eclesiastes vai dizer aqui no capítulo 11, versículo 9, da seguinte forma. Eu gostaria que você, em 30 segundos, falasse sobre esse texto aqui. Vai dizer assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Aí o versículo 10 vai dizer assim: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Me explique em 30 segundos sobre esse texto aqui. Aqui esse texto dá bastante pano para manga, viu? 30 segundos talvez não seja o suficiente para comentar sobre ele. Até porque para ler ele vai levar mais de 30 segundos. Mas vamos lá. De uma forma bem direta e bem simples. O texto, ele se recomenda a você se alegrar. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito na visão de um homem que estava afastado com Deus, e alguns autores alegam que foi uma forma dele se reconciliar com Deus. Mas ele traz a sua reflexão. E de uma analogia bem rápida, ele finaliza dizendo o seguinte: todas as coisas que você fizer, Deus vai lhe trazer a juízo. Então é melhor você se alegrar com o Senhor e se afastar do pecado, para que o seu juízo não seja negativo. Amém, glória a Deus. Temos uma pergunta aqui, e essa pergunta eu vou fazer para o nosso pastor Marcos, né? Eu não sei qual foi a pessoa, é bom que coloque o nome da pessoa que fez a pergunta, tá bom? Pastor Marcos, nos foi perguntado agora, pelos os nossos ouvintes, pelos nossos telespectadores que estão nos assistindo, a seguinte forma: foi permissão de Deus, pastor Marcos, a mulher comer do fruto? Paz do Senhor, amados. Estou fazendo pegadinha, né? Muito bem. Amém. Mas eu queria antes só complementar o que o irmão falou aí, sobre essa passagem: se alegra-te na tua mocidade, ser feliz o teu coração. Nem sempre, meu irmão, eu entendo assim, que nem sempre a gente quer fazer a nossa vontade para ser feliz, né? Ser feliz. A verdade é assim, a felicidade, a Bíblia sempre fala assim de alegria. Jovem, alegra-te na tua mocidade, ser feliz o teu coração. Porque às vezes nós nos alegramos no Senhor com as coisas que Deus nos coloca. Por exemplo, meus irmãos, às vezes passamos por dificuldades, por tribulações, da qual, na visão de Deus, aquilo ali era para a nossa alegria, porque é um momento onde nós podemos estar ali passando,
mas vai trazer conhecimento, crescimento, maturidade, vai trazer para nós sabedoria, e isso vai alegrar a nós depois. Nós não estamos passando por um problema e não conhecemos muito bem o final, mas nós queremos fazer escolhas das quais podemos ter alegrias momentâneas, felicidade momentânea. Tem uma frase interessante que as pessoas dizem assim, que eu vou casar para ser feliz. Na verdade, ela deveria casar para fazer o outro feliz e não para ser feliz. Ninguém casa para ser feliz. Como também tem pessoas que dizem, quando eu ganhar muito dinheiro, serei feliz. Nunca vai ser feliz, porque há algo dentro da gente, do ser humano, que precisa ser preenchido. E só quem pode preencher isso é o Espírito Santo de Deus. É Deus que preenche. Então a felicidade vem em fazer a obediência. Vou dar algo bem prático aqui. Muitas vezes nós não temos vontade de ir à casa do Senhor. Chegamos cansados do trabalho, chegamos talvez aborrecidos e não queremos ir à casa do Senhor. A carne pede para ficar, mas quando eu me disponho a ir até a casa do Senhor, o que acontece comigo? Eu estou ali em obediência. Às vezes temos trabalho na congregação, temos alguma responsabilidade, mas deixamos de executá-la porque nós não queremos. Então, eu estava sem vontade. Eu já ouvi muito isso, eu não tenho vontade, eu não vou. Mas o mais importante não é a sua vontade, eu quero dizer para você, mas é obediência. Porque Deus não vai ligar para a sua vontade, mas vai ligar para a sua obediência. A minha vontade sempre é mal, entenda isso. Boa é a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Então a minha vontade, se eu for fazer a minha vontade, eu vou aborrecer o Senhor. Porque a minha vontade, nesse momento, estou aqui com os meus irmãos e amigos, mas a minha vontade era estar deitado na minha cama, acredita? Mas por que eu vim? Por obediência. Eu vim por responsabilidade. E isso agrada ao Senhor, porque a minha vontade não agrada a Deus. O que agrada ao Senhor é a minha obediência, tá bom? Só para a gente entender um pouquinho sobre essa questão, mas eu vou responder aqui. Não fugi não. Como é que é mesmo a pergunta? Se foi permissão de Deus que a mulher comesse do fruto. Eu creio que sim. Porque, na verdade, já foi comentado muito, ali houve a liberdade do homem, mas também foi dado permissão e desobediência ao mesmo tempo. Teve a permissão de Deus porque Ele disse, podeis comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não poderia tocar. O que Deus queria de nós, voltamos para a obediência. Olha só que interessante. Voltamos para o ponto da obediência. Então ali foi feito a vontade de quem? Da mulher. Se houvesse feito a vontade de Deus, que era a obediência, ela não teria feito o que fez. Não é verdade? Então voltamos para um ponto mais importante, que é a obediência. Sempre vai ser obediência, meu querido. Porque a nossa vontade, ela fere Deus. Esta é a verdade. A nossa vontade, esta vontade que traz a vontade da carne, ela fere o Senhor. Então ali naquele momento, houve a permissão sim de Deus, eu creio. Por quê? Porque Deus não queria intervir. Queria que o homem ficasse livre, mas que ele obedecesse. É o que Ele quer até hoje conosco. Ele nos dá a responsabilidade, nos livrou da morte, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e o que Ele pede de nós? Obediência. Mas muitas vezes nós fazemos o quê? O contrário, foi o que ela fez. Mas não podemos esquecer que a responsabilidade estava sobre o homem, tá certo? Então você, homem que está me assistindo, vocês que estão nos vendo aqui, ou que vão ver, entenda uma coisa, a responsabilidade da sua casa, da sua família é você. Você que tem responsabilidade, eu que tenho responsabilidade. Ontem eu estava vendo uma ministração de um pastor, algo muito bacana, ele falou e concordo plenamente. Ele disse, sua mulher nunca deve saber mais do que você sobre as coisas de Deus. Por quê? Porque você é o cabeça. Ela pode saber o máximo, você tem que saber mais do que ela. Porque a coluna dentro da casa é o homem. O homem está toda a responsabilidade. Nós vemos no texto lá que quando ela comeu, nada aconteceu. Quando ela deu para Adão, aí foi que aconteceu. Estava sobre a responsabilidade. Quando Deus veio falar com o homem, quando Deus veio falar com eles, não falou com ela, falou com o homem. Trouxe ele a sua responsabilidade. A verdade é que muitas vezes estamos fugindo da nossa responsabilidade, e isso também aplica-se a mim, irmãos. Estamos falando aqui de cristão. O mais importante de tudo isso é que nós possamos obedecer ao Senhor.
A minha vontade não é importante. Tanto é que a vontade dela prevaleceu sobre a obediência de Deus. Amém? É isso aí, foi respondido, glória a Deus. Eu estou aprendendo bastante hoje aqui. Irmãos, é o seguinte, né? É como falou o pastor Marcos aqui, a responsabilidade é do homem, né? A responsabilidade é tão grande que a palavra ela vai dizer da seguinte forma, né? Vós homens, amai as vossas mulheres da mesma forma que o Senhor ama a igreja, tá bom? Nada aconteceu quando Eva comeu do fruto, mas o Senhor deu a ordem a Adão, tá bom? Aí, como nós seres humanos costumamos fazer, né, pastor Marcos? Adão disse, foi a mulher que tu me deu, Deus. Às vezes nós dizemos, Deus, foi a mulher que tu me deu, tá? Então foi, o Senhor me deu ela e ela fez com que tudo isso aconteceu. Então, infelizmente, nós seres humanos, né, costumamos fazer isso, né? Eu estou vivendo isso aqui, mas foi alguém que fez, né? O cristão, ele foi o irmão A, o irmão B, né? Foi fulano, foi o professor. Eu não vou à escola bíblica dominical, porque é o professor Giovanni que está ensinando. Eu não vou não gosto não. Mas, glória a Deus, graças ao Senhor Jesus, né? Está aqui nos assistindo. Eu antes que eu venha fazer essa pergunta, irmão Francisco, eu não esqueci não, sobre o livre-arbítrio com o nosso irmão Franquiel, mas eu quero saudar aqui os irmãos que estão nos assistindo, né? Os nossos internautas, os nossos telespectadores que estão aí. Eu sou muito grato pela vida de vocês. Está aqui conosco a nossa irmã Sayonara Catiúcia, né? Joelton Paiva, abraço. Francisco, irmão Francisco das Chagas, pastor Josivan, Eduarda Souza e Felipe Rodrigues. Que Deus abençoe vocês. Lança a sua pergunta aí, meu irmão. Aleluia. Vamos interagir uns com os outros. O pastor Marco aqui está doidinho para responder, o irmão Franquiel também. O irmão Giovanni está ali por trás das câmeras. Mas logo, logo ele vai trazer algo também para nós. Está tão bom aqui que nós não estamos vendo nem a noção do tempo. Mas foi nos lançado uma seguinte pergunta, e esta vai para o irmão Franquiel, que trata sobre o livre-arbítrio. Foi o tema que foi abordado por ele. O irmão Francisco, irmão Franquiel, pergunta da seguinte forma: no tocante à eleição, aplica-se a todos o livre-arbítrio? Eu sabia que as mais capciosas iam vir para mim de todo jeito, por causa da introdução, mas vamos lá. Eu acredito que eu entenda, que o meu entendimento sobre essa pergunta esteja correto. Mas aí eu acredito que o irmão esteja perguntando sobre a doutrina da predestinação, que é uma doutrina que foi muito divulgada e muitas pessoas falam uma vez salvo, salvo para sempre, ou outras doutrinas que diz que muitos serão, aquela passagem onde diz que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Agora entendam uma coisa: a eleição que é tratada na Bíblia é a eleição, muitas vezes, em muitos pontos, dependendo do ponto ou da passagem específica abordada, é a eleição para uma obra ministerial. Ou seja, o Senhor chama cada pessoa para fazer para competir, não no sentido de competição, falo no sentido de competência, de desenvolver função, para fazer uma obra, aqueles que aceitam o seu chamado, para fazer uma obra específica, às vezes na casa dele. E às vezes ele elege pessoas que ele sabe que ele tem uma determinada função específica, como por exemplo, o ministério do apostolado para Paulo, para Pedro, para Tiago, para João. Muitos ministérios que existem hoje em dia, a ministração como pastor, cuidar do rebanho. Então, irmão Francisco, pode-se dizer que a eleição não é para todos. A eleição que ele trata naquela passagem de muitos serão chamados e poucos os escolhidos, está tratando mais da abordagem ministerial, para uma obra específica no meio da obra do Senhor. Glória a Deus. E aí, meu irmão, foi respondido a sua pergunta? Se não, faça mais uma indagação, tá bom?
Pastor Marcos, aqui no texto que o senhor abordou acerca das consequências da queda do homem, e lá no subtópico 4 vai falar sobre a enfermidade da terra. E eu peguei um texto aqui, de Mateus capítulo 24, versículo 7, que vai dizer assim, ó: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, e peste, e terremotos em vários lugares. Eu gostaria de que o senhor nos respondesse para os nossos telespectadores da seguinte forma: esse texto que Mateus ele relata aqui, nós podemos dizer que já aconteceu, ainda vai acontecer ou está acontecendo? É o versículo 7, né? Eu creio o seguinte, irmãos, aqui diz assim, porque na verdade quando a gente vai ler, tem um tópicozinho, né, que diz assim, os princípios das dores. Mas, se é princípios das dores, e há aqui uma linguagem figurativa de que é como se a mulher estivesse grávida e tivesse para sentir dores de parto. Então acredito assim que eu vi um pastor falando esses dias algo assim, eu gostei da forma que ele colocou e eu queria falar o que ele falou, dizer sobre isso, que nós podemos dizer assim que já estamos com um papel na mão dizendo grávida, já está positivo, deu positivo, a criança está ali, mas ainda não chegou às dores de parto, porque até estar grávida é um período, depois de 8, 9 meses é que as dores começam. Então acredito que nós estamos no período do positivo, de sabermos que vai ter uma criança, então vai ter as dores de parto ainda. Eu acredito que os irmãos estejam entendendo, mas que ainda não é. Por quê? Se nós olharmos para a história, toda a história até agora, tivemos períodos muito duros. Estamos passando por uma pandemia, estamos passando por esse problema, mas já tivemos problemas muito grandes em várias épocas da existência humana, perseguições tremendas, desastres tremendos, e ainda não era o princípio das dores. Acredito sim que estamos mais próximos. E no versículo 7 diz: porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Já vimos isso em várias épocas da história. Se a gente for ler a história, vamos ver. Aí no 8 diz: contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primícias dores de um parto. Como as primícias dores de um parto. Ou seja, já deu positivo, está começando. As dores do parto levam um período um pouco longo. Tem toda aquela questão que as mulheres sabem, os homens que são casados, que acompanham suas mulheres sabem. Então, acredito que ainda nem começou. Essa semana, eu acho que foi o irmão Francisco colocou um pastor falando sobre isso lá no grupo. Eu respondi algo parecido que eu estou respondendo aqui. Porque, irmãos, ainda vai ficar bem ruim, depois vai piorar, aí depois vai ficar insuportável. Aí Jesus volta. Eu acredito dessa forma. Os cristãos eles estão incomodados com isso, mas nós que estamos lendo a palavra, ler essa palavra, já entendeu, a gente não podemos se preocupar com isso. Eu vejo muitas pessoas preocupadas vendo aquelas pessoas dizendo: eu recebi uma revelação, Sim, a revelação está em Apocalipse, está em Daniel, está toda a Bíblia, nós podemos ver isso. Então nós não podemos ser surpresos por causa disso, ficar surpreso, atônito. Não, nós temos que confiar no Senhor, amém? Temos que ficar firme no Senhor. E se o Senhor quiser livrar o seu povo, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele pode não livrar, e louvado seja Deus. O importante é que na hora do desespero, na hora das dores, na hora da angústia, a gente continue firme. Porque a nossa vida, ela precisa glorificar a Deus, irmãos. Precisamos glorificar o Senhor. Seja na bonança, no dia de churrasco, no dia da alegria, seja na dor. Jó, é interessante quando eu olho para Jó, que eu vejo ali Jó dizendo o seguinte:
Jó era um homem que recebeu um testemunho de Deus. Deus disse ao próprio Satanás que Jó se desviava do mal. Homem temente diz que se desviava do mal. E Deus fez uma prova com Jó. Mas sabe o que Jó diz lá no final do 42, se eu não me engano? Ele diz o seguinte, ele diz assim: eu conhecia de ouvir, mas agora meus olhos veem. Ou seja, a intimidade só chegou após a prova. E nós só vamos ter intimidade com Deus muitas vezes à prova, na batalha, no aperto, no arroxo, na dor, na perca. Então nós precisamos entender isso, porque se eu não compreender isso, meus queridos, nós vamos correr da presença de Deus. Nós não vamos suportar e vamos fazer igual o incrédulo aí fora, dizer assim: como é que pode Deus permitir isso? Permite, meu querido, porque Ele é Deus, tá bom? Ele permite porque Ele é Deus. Então, só para saber, eu acredito que ainda estamos no início, sim, e ainda vai durar um bocado de tempo, como eu já falei. Está ruim, vai ficar pior, vai ficar mais ruim, vai ficar arrochado e depois vai piorar, insuportável. Aí Jesus volta e nos leva, amém? Os que aqui ainda estiverem. Eu acredito dessa forma, amados. E eu dou glória a Deus por isso, né? Dou glória a Deus porque Jesus vai voltar para nos buscar. Dentro da continuidade do texto, meu irmão, nós vamos aqui agora, vou perguntar algo para a Franquiele acerca do livre-arbítrio, né? Vamos voltar a falar sobre o livre-arbítrio também, né? E dentro do subtópico 2, que fala sobre a soberania divina, é isso? Sobre a soberania divina. Eu vou abordar aqui um versículo que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 9, versículo 20. Eu vou pedir para o nosso irmão Franquiele falar um pouquinho sobre esse tema aqui. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, irmão Franquiele: mas ó homem, quem és tu? Que a Deus replica. É uma pergunta. Porventura, coisas formada dirá ao que a formou. 2 pontos. Por que me fizeste assim? Nos explique um pouquinho, irmão Franquiele, dentro da soberania de Deus, o que o apóstolo Paulo quer dizer. O autor coloca aqui na revista sobre esse texto aqui. Eu queria que você nos explicasse um pouquinho. Pastor, apenas antes de lhe responder, me concedam um instante aqui, porque eu falei sobre a ótica a pergunta que o irmão fez sobre a ótica da doutrina da predestinação. Mas também tem que observar que em João ele fala que toda a humanidade que crê, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Se a pergunta foi no sentido de que qualquer pessoa pode alcançar a salvação, aí ela seria uma afirmativa em vez de uma negativa. Todos seriam eleitos para serem salvos, mas nem todos são eleitos para fazerem uma obra específica na casa do Senhor. Apenas para complementar aquela resposta. E respondendo a sua pergunta dentro da soberania de Deus, foi citado aqui que o homem, entre o livre-arbítrio, está aqui o livre-arbítrio, está aqui a vontade soberana de Deus. O homem, ele tem a decisão de ter uma responsabilidade no meio desse caminho, de decidir se ele aceita ou não a vontade de Deus. E a Bíblia nos recomenda que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável para a nossa vida. E ele fala aqui da questão da murmuração. Paulo, muitas vezes, quando ele prega sobre a murmuração, justamente sobre a murmuração. E se formos para Gálatas, no capítulo 5, no verso de número 19, ele começa a descrever as obras da carne, e fala que não entrarão no céu os que praticam tais obras, e uma delas é murmuração. E nesse texto aqui, Paulo ele aborda isso, porque aqui ele começa falando, porque diz a Escritura, fala para Faraó: eu mesmo te levarei para em ti mostrar o meu poder e anunciar a toda a terra, e logo compadeci-ei e vou endurecer a quem eu quero. Então, de que se queixa? Porquanto quem resiste à sua vontade? É de conhecimento geral que o povo de Israel reclamava muito. Literalmente, Paulo ele está abordando isso aqui, ó.
Você foi cristão, aprenda a aceitar a vontade de Deus, em vez de ficar reclamando o tempo todo. Agora aceite com alegria. Faça a obra do Senhor com paixão, por assim dizer, com o desejo de fazer. Não como que por uma obrigação, vou fazer porque tenho que fazer mesmo, e eu tenho que adorar a Deus mesmo, e é isso aí. Não. Faça por livre e espontânea vontade, com o desejo de fazer sem murmurar. Porque Deus, Ele tem a perfeita vontade para você. Agora você aceita se você quiser. Agora saiba de uma coisa: nem todos os há caminhos que são caminhos de morte. Podem ser agradáveis aos seus olhos, como está lá em Provérbio, mas o final dele é dor. Como o pastor Marcos bem citou aqui, aquele momento de prazer que no final faz você perder a sua salvação. Eu acredito que eu tenha respondido a pergunta aqui, pastor. Amém, glória a Deus. Pastor Marcos vai só complementar algo. Meus queridos, só falando aqui, voltando nessa questão do princípio das dores, porque no versículo, quero ler aqui para complementar. No versículo 10 diz, então, número 11, então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriarão. Né? O amor está se esfriando, é verdade, mas ainda não está nesse nível. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Eu quero falar sobre esse versículo 13 que diz, aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Firme aqui, meus queridos, é não negar a Cristo, ok? Não é obras, porque a salvação ela não está baseada em obras, tá bom? A salvação é graça. Então nós só poderemos ser salvos em graça, pela graça do Senhor, e não pelo aquilo que nós fazemos, tá bom? Então, o versículo 13, só para explicar, aquele porém que continuar firme até o final será salvo. Firme aqui é não negando, mesmo com o perigo da própria vida, da morte, tirando a sua vida, mas você ali não negando o Senhor, não é obras, tá bom? Amém, glória a Deus. Irmão, se você... agora meu dia nós estaremos encerrando, mas se você quiser mais, diga mais, aí a gente vai dizer na próxima, tá bom? Glória a Deus. Eu chamei o irmão Giovanni aqui, porque a gente demos um intervalozinho sobre a queda, um evento histórico e literal, e vamos abordar aqui uns pontozinhos aqui, bem rápido, para ele falar um pouquinho sobre isso. Mas, antes disso, eu gostaria só de perguntar algo ao pastor Marcos, para ele falar aqui bem rapidinho. Pastor Marcos, uma vez salvo, salvo para sempre? Isso é uma linha teológica do qual eu respeito, tá certo? Porque eu já procurei ler a respeito e da forma que é explicada. Quando você fala assim, parece ser algo banal, não fica bem compreendido. Eu respeito, nós pentecostais, né? Nós não não cremos dessa forma. Nós temos uma outra linha de raciocínio, mas eu respeito. Na nossa linha teológica, no nosso raciocínio, como já foi lido aqui, temos que permanecer firmes, temos que permanecer em Deus. Essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, foi o que o irmão também falou e tentou explicar aqui. Não sei se ficou compreendido para os irmãos que estão em casa, porque isso é uma discussão que é bem difícil, bem difícil. Você pode vou logo dar uma dica a você, vai lá para o Vejam Só, que lá tem uns debates quentes, e você vai ver essa discussão com pessoas que podem falar a respeito, pessoas mais capacitadas. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, tem a questão da eleição, porque eles creem que existe a eleição de Deus para aqueles que já foram eleitos na salvação. Nós cremos que a onisciência de Deus, queremos um pouco diferente, que Deus sabe, por causa da sua onisciência, Ele sabe quem vai permanecer. Mas nós não cremos na eleição de dizer, por exemplo, o pastor vai estar salvo, eu não estarei salvo. Fulano está salvo, outro não está salvo. Não. Nós cremos que na onisciência de Deus, Ele já sabe se Ele vai, se eu não vou, enfim. Mas assim, que cremos dizendo assim, não, já foi eleito. Tem uma turma eleita, dessa forma, nós não cremos, tá certo?
na eleição do homem para a salvação. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Também tem aquela questão que é falado pelos irmãos que defendem essa forma de pensar, que eles dizem, se essa pessoa saiu do caminho de Jesus, abandonou a Deus, é porque ele nunca foi eleito, ou seja, ele nunca esteve de fato convertido, tá certo? Então aqueles que foram convertidos permaneceram, esses são os eleitos. Então eu prefiro crer assim, se você permanecer, como eu já li esse texto agora, permanecer aqui é não negar o Senhor, tá certo? Mas permanecer firme não é obras que salvam, é o Senhor que salva, é a sua graça, é o amor de Deus sobre a humanidade, tá bom? Eu poderia dizer assim, que todos foram chamados para serem salvos, porque Deus morreu por todos, mas nem todos querem, né? Nem todos querem, a verdade é essa. Aí é onde entra a questão do livre-arbítrio, onde entra novamente aquela questão onde aqueles que querem permanecerão, os que não querem, porque nós cremos que tem uma liberdade de escolha nessa questão, tá bom? Glória a Deus, é isso aí. Estamos aqui de volta com o irmão Giovanni, e o irmão Giovanni estava abordando o tópico acerca da queda, um evento histórico e litoral. Eu queria que o irmão Giovanni explicasse um pouquinho, algo muito interessante, a realidade da tentação. É o subtópico 3, que vai falar sobre a realidade da tentação. E aqui eu pego um texto que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, irmão Giovanni, no capítulo 11, no versículo 3, que vai dizer assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A epígrafe vai falar sobre os falsos profetas. Fala alguma coisa aí, meu querido. Quando a gente enfatiza a respeito de tentação, o pastor respondeu muito sabiamente, e eu desejo esclarecer a respeito, para não ser mal interpretado por outros irmãos. Quando fala a respeito de ser permissão de Deus, que Eva tenha pecado ou não, uma coisa é permissão de Deus, outra coisa é vontade de Deus. São coisas distintas, são coisas diferentes. Não é a vontade de Deus que Eva tenha pecado, mas Deus permitiu porque foi uma escolha dela fazer. Então, é algo que a gente tem que deixar bem claro, que uma coisa é permissão de Deus, outra coisa é vontade de Deus. A vontade de Deus é que toda raça humana seja salva, mas a gente sabe que não vai ser. Por quê? Porque é a decisão do ser humano. Na ocasião, no 2 Coríntios capítulo 11, a segunda carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, ele enfatiza a respeito, o verso 3, que foi a questão aqui, a respeito de tentação, né? Ele fala a respeito de que, como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia. Ele, na verdade, está contextualizando, na verdade, da mesma forma que aconteceu no passado, na queda da mulher, acontecia também nos dias da igreja em Corinto, que eram muitos servos de Deus enganados. Na verdade, o ser humano sempre viveu em tentação. Uma coisa é eu ser tentado, outra coisa é eu ir para a tentação, desejar ser tentado. A Bíblia diz que Eva, ela olha para o fruto, ela na verdade, a gente gosta de usar essa linguajar, ela dá brecha a Satanás. Ela olha para o fruto e ela vai ouvindo a voz do inimigo e acaba caindo. Quem de nós não lembramos em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, quando a Bíblia diz que Jesus foi tentado. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto, para ser tentado. Tiago capítulo 1, versículo 12, não se assuste. A Bíblia diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Mas o Espírito, Giovanni, levou Jesus para ser tentado, exatamente. Não é o Espírito que tentou Jesus,
O Espírito levou Jesus. Então quer dizer, Jesus aqui não foi tentado porque quis. Levou ao deserto. Tentação é outra coisa, exatamente. Então, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado, né? E aí eu coloco isso que o pastor Marcos está nos dizendo aqui. Então quer dizer, ser tentado é outra coisa, e o deserto é outra coisa. Então o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto. Então no caso, Deus, por seu soberano poder, permitiu que Jesus fosse tentado. Agora tem uma questão interessante. Por que o diabo não foi primeiro em Adão? Ele foi em Eva. É o que aconteceu e o que reflete no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas. O diabo não tentou Jesus no início do jejum, não. Tentou Jesus no final do jejum, quando as suas forças físicas já estão esgotadas. É no momento da maior fraqueza. E um dia eu já preguei a respeito disso, que o diabo, ele é paciente, irmão. O diabo, ele tem paciência. Ele quer derrubar a gente, mas ele tem paciência. A Bíblia diz que é só Jesus para nos guardar. O texto nos mostra no capítulo 4 que ele só chega no final da tentação de Jesus. E aí ele pergunta: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas eu não quero me deter nesse texto, para que nós não fujamos do propósito. É para só que a gente entenda que até o Cristo foi tentado. Por quê? Porque ele precisava, como Deus, viver nesta carne e entender o que nós passamos e vivemos dia a dia. Mas há uma palavra, a Bíblia diz em Coríntios, a Bíblia diz: não existe tentação que não seja humana, mas Deus é fiel para prover o livramento. Deus é fiel para prover o livramento. A Bíblia diz assim, Jesus disse: cabe cada dia o seu mal. Olha a expressão, cabe cada dia o seu mal. Vamos lhe dar um exemplo especial. Na área da sua casa, será, por mais grande que ela seja, será que na sala, no seu banheiro, consegue entrar um caminhão muito grande? Eu acredito que não consiga. Por maior que seja seu banheiro, não entra um caminhão. Por quê? Porque não cabe. Só vai entrar o que cabe. Então o que Jesus está dizendo? Cabe cada dia o seu mal. Neste dia, Deus só vai trazer o que lhe cabe. Só o que você consegue suportar. Não vem tentação que você não possa suportar, meu amado. Se você resistiu a esta prova até o dia de hoje, é porque Deus sabe que você consegue suportar. Por mais que você diga não tenho força, Deus sabe que você consegue suportar. Deus acredita em você, para a glória de Deus. Então eu acredito que seja esse explanar no que diz respeito à tentação. Eu espero ter esclarecido talvez alguma questão, mas a gente só fez se aprofundar um pouco mais no texto. Glória a Deus. Irmãos, que pena que nós estamos chegando ao fim já da nossa escola bíblica. Se você quer que essa escola bíblica ela continue e você vai ser assíduo a ela, você vai colocar aí, né, o seu comentário, vai dizer: quero mais. Bote hashtag quero mais. Se você gosta de se alimentar com a palavra de Deus, bote aí, meu irmão, hashtag quero mais. E aí nós vamos, cada vez mais e mais, juntamente aqui com o pastor Marcos, da Assembleia de Deus Bom Refúgio Pajuçara. Eu fico muito feliz de estar aqui unido. Eu achei muito interessante no domingo de Santa Ceia, que eu vim pregar aqui. Eu quero reforçar algo muito, muito, muito importante que a pastora Josi falou. A Assembleia de Deus Bom Refúgio é um ministério só. Nós somos um único ministério, a Assembleia de Deus Bom Refúgio. Não são várias igrejas em uma só, é uma única igreja, e nós estamos juntos tentando levar o melhor para as pessoas, levar a palavra de Deus para as pessoas. Eu me sinto honrado de estar juntamente com o pastor Marcos nessa parceria, Bom Refúgio Nova Jerusalém, Bom Refúgio Pajuçara, levando o evangelho, levando a palavra de Deus. Unidos somos mais fortes e vamos nos unir cada vez mais. E eu até convido aos pastores, os quais fazem parte desse Ministério Bom Refúgio, se desejar em seus corações a estar junto conosco, colaborando,
com esse Escola Bíblica Dominical, sinta-se convidado, sinta-se à vontade de participar. Só entrar em contato com o pastor Marcos, entrar em contato com a minha pessoa, e nós vamos estar conversando e fazendo esta aula tão boa, tão maravilhosa que foi no dia de hoje. Eu quero agradecer ao irmão Franquiel, que é o professor da Escola Bíblica ali de Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe, irmão Franquiel. Quero agradecer ao irmão Giovanni, mas eu vou aqui para encerrar, meu irmão. Se o senhor puder pegar o outro microfone aí, pastor, para encerrar, ver se vai dar certo, em nome de Jesus. Se não der certo, nós vamos nesse aqui mesmo. Vamos lá, pastor. Pastor, pecado. Pecado é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei, simples jeito. Atravessou o sinal, um exemplo bem fácil. Transgredir a lei. E no pecado sempre tem consequência, tá certo? Um exemplo, você atravessou o sinal, você está transgredindo ali a lei de trânsito, só para ter um exemplo. Então, pecado é transgressão de lei. No caso da Bíblia, transgressão da lei de Deus. Pastor, tentação. Tentação, todos nós podemos ser tentados, podemos ser tentados. O problema é que nós não podemos ceder a essa tentação. Aí nós entramos no pecado. Mas tentado, todo mundo pode ser tentado, tá certo? Então, se você está sendo tentado, o meu conselho é que você corra para Deus, corra para as Escrituras, corra rapidamente para conversar com Deus, tá bom? Mas tentado, todo mundo vai ser tentado um dia. Quem não foi tentado? Todo mundo vai ser tentado. O Senhor Jesus mesmo, nós lemos, ele foi tentado lá no deserto. O problema é se deixar convencer pela tentação, tá certo? Então resista. Como é que nós resistimos à tentação? A palavra nos ensina: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Se for tentação sexual, aí você já é diferente. Não resiste, você foge, tá bom? Foi o que aconteceu lá com José. Ele, perna para que te quero? Perna para que te quero? Ele saiu correndo. Glória a Deus. Pastor, libertação. Libertação é algo que a igreja precisa ter. Muita gente tem aceitado a Cristo, mas aceitar uma coisa, ser liberta é outra. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não houve o encontro genuíno. Então não houve aquela libertação. Tá certo? Aí como é que eu sei que eu sou liberto? Frutos. Os frutos provam se você é liberto, tá certo? Como é que eu sei que sou liberto? Quando o problema chega na sua vida e você suporta em Cristo. Você não suporta porque você é forte, você suporta porque Deus te dá força. Você crê no Senhor. Isso é libertação, tá bom? Mas a igreja precisa de muitas pessoas dentro, precisam ser libertas de muitas coisas, tá bom? É isso aí, meu irmão. Agora, para fechar, pastor. Para fechar. Pastor, salvação. Como é que eu faço para ir para o céu? Primeiro passo é você aceitar Jesus. Primeiro passo é arrepender, na verdade. A Bíblia nos ensina que nós temos que nos arrepender, deixar e confessar, né? Eu me arrependo, eu deixo e confesso o Senhor Jesus. Então, se eu tomar essas três atitudes, aí eu aceito o Senhor. Na verdade, você não tem como aceitar o Senhor. Eu não tenho como aceitar o Senhor. Porque não tem como o pecador aceitar a Cristo, mas é Cristo que nos recebe. É Ele que nos aceita. A verdade, nós nos encontramos com Ele. Ele nos achou, nós estávamos perdidos. Deus nunca esteve perdido. Então, mas o caminho mais rápido é se arrepender. Arrependa-se do seu pecado, confesse e deixe. A partir daí, a caminhada continua, tá bom? Mas esse é o princípio. Glória a Deus. Então, se você deseja herdar o reino dos céus, é arrepender-se, fugir da tentação, buscar ser livre, quebrar as algemas do pecado e aí correr para Jesus. É a única solução. Como é que você vai fazer isso? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai continuar a partir das 18 horas da noite online nessa mesma plataforma, assistindo o culto que vai acontecer aqui às 18 horas. Vai ser culto de quê, pastor, hoje? Missões. Culto de missões, tá certo? Pastor Giovanni aí, pastor profetizando. Giovanni vai estar ministrando, Giovanni vai estar ministrando, tem uma pessoa. Estará ministrando. Então, meus irmãos, quero convidar você, está conosco, tá certo? 18 horas.
Deus tem uma palavra para o seu coração, com certeza. Quem está ministrando é o irmão Giovanni, está trazendo uma palavra da parte do Senhor. Então fica conosco. Já fiz o convite aqui a queima-roupa já. Pastor Gleison vai estar conosco pregando a palavra de Deus. Já fiz, é assim, aqui é assim, é ao vivo. Em nome de Jesus, não venha receber a palavra de Deus logo mais à noite, vai tremer, em nome de Jesus, vai ser glória. É isso aí, meus irmãos. Fazer o quê, né? Quando nós recebemos um convite dos céus, eu creio que o Espírito Santo está aqui, e nós não podemos rejeitar. Estamos juntos, trazendo algo da parte de Deus para você. Tá bom? Então eu vou convocar já agora a Assembleia de Deus Bom Refúgio, tá bom? Para estar conectado nessa mesma plataforma às 18 horas. Estaremos aqui todo mundo assistindo, né? Olha, não fuja. Hoje foi bom? Às 18 horas, não fuja. Escuta aí. Hashtag quero mais. Coloque aí. Quero mais. Hashtag quero mais. Todos vocês. Se inscreva lá no nosso canal. AD Bom Refúgio Paz do Sara. ADBR Nova Jerusalém. Você vai lá, dá o seu like, faz o seu comentário. Vai estar lá, né, pastor? Glória a Deus. Vídeo. Obrigado, pastor Marcos, por esse momento, por estar me honrando aqui. Fico muito feliz de estar sempre aqui em Paz do Sara ajudando o pastor Marcos. Estamos sempre juntos. Vamos morar no céu. Vamos orar agora, encerrando esse momento. Eu gostaria de pedir que o irmão Giovanni fizesse essa oração, com a permissão do pastor Marcos. E assim, em seguida, o pastor impleta a bênção apostólica. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de meditarmos na Tua palavra. Senhor Jesus, eu quero te pedir ainda que o Senhor nos leve às profundidades das águas da revelação. Que a Tua palavra venha preencher a alma e o espírito de muitas vidas, de algumas pessoas que estão assistindo essa live, Senhor. Que a Tua bênção venha alcançar estas vidas em nome de Jesus. Nos dá uma tarde de bênção para que logo mais à noite, Senhor, estejamos aqui em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Nós te agradecemos para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo hoje e para sempre. A igreja diz amém. Um abraço a todos, Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado, pastor Gleison, obrigado, Giovanni. Ficam na paz do Senhor todos vocês. Deus abençoe.